Olá, queridos alunos do terceiro período. Dando continuidade ao nosso estudo a respeito da matéria casamento, hoje nós vamos fazer uma revisão ainda dentro desse conteúdo, falando sobre a habilitação e sobre a celebração. Bom, a habilitação nada mais é do que um procedimento administrativo destinado a averiguar se existe algum tipo de impedimento para que então aqueles desejosos do casamento assim possam realizar, contrair o matrimônio. Então essa é a finalidade. Finalidade da habilitação é verificar se existe algum impedimento para que não seja possível a celebração do casamento. Caso não haja, nós teremos o casamento então. Então, esse procedimento é um procedimento público, é um procedimento formal e um procedimento solene, com todos os seus requisitos estabelecidos na lei. Bom, primeira questão é, onde nós teremos esse processo de habilitação? O processo de habilitação ele vai tramitar no cartório de registro civil do domicílio dos noivos. Entretanto, se os noivos moram cada um até então em um domicílio diferente, de uma comarca diferente, portanto, será necessário a elaboração dos chamados editais de proclamas, que serão publicados em ambos os domicílios, ok? Então, o edital de proclama ele é destinado quando ambos os que desejam se casar, os noivos, eles moram em domicílios distintos, está certo? E aí, meus amigos, esse processo de habilitação, ele começa com um requerimento. Um requerimento que deverá ser feito de próprio punho por ambos os nubentes, os que desejam casar. Eles deverão fazer esse requerimento de próprio punho. É claro que, se não for possível, por exemplo, que eles estejam presentes para elaborar esse requerimento de habilitação, é necessário, então, um procurador representando, mas atenção, esse procurador ele deve ser constituído por uma procuração pública, não é através de procuração qualquer, não vale procuração particular, precisamos de uma procuração pública. Então, meus amigos, apesar do casamento ele ser personalíssimo, é possível que o seu requerimento de habilitação seja por um procurador, instrumento público, e nessa procuração pública, os poderes especiais para representar no processo de habilitação deve ser constado. Okay? Então, a procuração genérica não tem eficácia, não tem validade. Meus amigos, esse processo em que se constitui um procurador, esse instrumento público terá a validade de 90 dias. Então, a procuração com poderes especiais para representar os nubentes tem o prazo de 90 dias. Não se esqueça disso. Tem o prazo de 90 dias. Beleza. Outra informação importante é que se ambos os noivos não podem comparecer, não vale um procurador representando ambas as partes. Porque não existe o autocontrato. A pessoa não se autocontrata. Entende? Então, será necessário, se os dois nubentes não podem comparecer, dois procuradores representando o interesse de cada parte nesse requerimento de habilitação para o casamento com prazo de 90 dias esta procuração. Uma outra questão que historicamente já foi estudada é a questão de se herdar, se colocar o nome, ou melhor dizendo, o sobrenome do outro nubente. Isso já é superado. A questão histórica, a mulher quando casava, ela perdia o sobrenome
da família era retirado e no local entrava o sobrenome da família do marido. E numa questão aí patriarcal, era o sobrenome dos homens que se mantia. Os sobrenomes de herança materna, ele costumava ser suprimido. Isso foi alterado de tal forma que hoje os nubentes podem manter o mesmo nome e sobrenome, né? Eles vão manter esse nome de família, não precisam alterar, mas também se desejarem, não só a mulher, mas o homem também pode alterar o seu nome, incluindo o nome de família do seu cônjuge, ok? Pois bem, isso, meus amigos, portanto, se tornou algo facultativo. Mudança de nome é algo facultativo. Aliás, o STJ já se posicionou dizendo que o acréscimo do nome também pode se dar com a supressão de algum outro sobrenome para não ficar um nome muito comprido. Mas isso também é opcional. A título apenas de curiosidade, o nome do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, o nome dele era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim. E ainda desde criança se colocava um Dom na frente. Então ele começava com Dom Pedro. Ora, meus amigos, e por conta dessa herança toda de saber qual é a ascendência de quem vem, né? Sobretudo por conta dos reis, havia essa questão toda que hoje é superada. Falando então a respeito desse requerimento de habilitação para o casamento. O artigo 1525 vai nos trazer um rol da documentação que deverá instruir este requerimento. E eu vou ler agora para vocês o artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou a pedido por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos. Esse procurador, torna a falar, procurador com poderes especiais, ok? E procuração pública. Com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento equivalente, autorização por escrito das pessoas sobre cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra. Aqui, meus amigos, são os casos que envolvem tutoria. Né? Lembra da tutela? Pois então. Ou então, dos casos em que os nubentes não têm um tutor, uma tutora, tem os próprios pais mesmo, e não há um consenso entre ambos os pais ou entre os pais e o nubente a respeito da autorização para casar. São os maiores de 16 anos e menores de 18. Neste caso, será necessário, não havendo uma autorização de ambos os pais, uma supressão, né, dessa falta de autorização dos pais por autorização judicial. Não se esqueçam disso. E lembrando, mais uma vez, que já falamos na aula passada, que menor de 16 anos não pode casar. Ok? Outro instrumento que deve instruir esse requerimento de habilitação, ainda no artigo 1525, no inciso 3 fala: declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Meus amigos, atenção! Aqui não importa se é parente ou não, basta apenas duas testemunhas nesse processo de requerimento de habilitação. Estamos falando de requerimento de habilitação, não estamos falando de momento de celebração do casamento. E também cuidado que tem ainda os requisitos, por exemplo, de casamento não culpativo, que vamos falar daqui a pouco. Então cuidado com a quantidade de testemunhas. Aqui são apenas duas testemunhas, que podem inclusive ser parentes, amigos, no processo de requerimento de habilitação para o casamento. Inciso 4. Declaração do estado civil, do domicílio
e da residência atual dos contraentes e seus pais, se forem conhecidos. Inciso 5. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento transitada em julgado ou do registro da sentença de divórcio. Aqui, a finalidade é evitar a ocorrência da bigamia. Então, você é divorciado? Bom, se ser divorciado, vai apresentar a declaração do Estado Civil de que é divorciado. Não foi divorciado, sou viúvo, sou viúva. Então, você vai apresentar a certidão de óbito referente ao cônjuge falecido. Não, acontece que o casamento ele foi anulado. Então é necessário apresentar a cópia da sentença declaratória de nulidade ou de anulação desse casamento. E, inclusive, transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Somente assim será possível, nesse caso aí do inciso 5º, que se admita o requerimento para que tenhamos habilitação para o casamento. Importante, meus amigos, que o Ministério Público, mesmo nós estando falando aqui de um procedimento administrativo, o Ministério Público, ele, de acordo com o artigo 1526, ele precisa fiscalizar o ato, pois, mesmo sendo um procedimento administrativo, com o casamento nós teremos um efeito erga omnes, um efeito sobre todos, e isso influencia relações contratuais e assim por diante. Portanto, a presença do Ministério Público como custos legis ou como fiscal da lei é algo imprescindível. Isso está lá no artigo 1526, como nós falamos, que será necessária a anuência do Ministério Público para que seja possível esse processo de habilitação. Agora, caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação ela é retirada do cartório, ela passa a ser analisada na esfera judicial. Ela sai de um processo administrativo para uma investigação judicial. Vai ser submetida à apreciação do juiz. Portanto, se o oficial do cartório, se o Ministério Público ou se uma terceira pessoa impugna essa habilitação será encaminhada para o juiz para fazer uma apreciação. Pois bem, meus amigos, falamos a respeito do edital de proclamas. Ora, o edital de proclamas ele será imprescindível quando os nubentes tiverem domicílios distintos. E esse edital de proclamas ele terá publicação na imprensa oficial, onde houver, e também no próprio cartório. Okay? O artigo 1527 ele vai tratar disso. Eu leio para vocês. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital que se afixará durante 15 dias. Olha o prazo. 15 dias. Nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes. E obrigatoriamente se publicará na imprensa local, se houver. Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Que urgência é essa? São aqueles casos de enfermidade. São aqueles casos de perigo de morte. Então, a autoridade competente, verificando a urgência. Professor, isso não é o caso do casamento no culpativo, que às vezes a autoridade nem pode comparecer? Sim, mas isso é um processo dinâmico. Às vezes a pessoa já entrou com um processo de requerimento, de habilitação, já entrou com um requerimento de habilitação para o casamento e adquiriu uma doença grave. Por exemplo, está num estado avançado aí do coronavírus. É um exemplo, está na pandemia. Então, nesse caso, havendo urgência, a autoridade competente ela pode dispensar a publicação, porque aguardar ainda mais 15 dias pode ser que haja prejuízo, inclusive aí, do perecimento da vida e não ser mais possível a celebração do casamento. Falando agora a respeito do dever do oficial de registro. O artigo 1528 vai nos dizer assim: é dever do oficial de registro esclarecer os nubentes
a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Ou seja, o oficial de justiça, ele ele aliás deve, inclusive, esclarecer. Ele não apenas pode, como deve esclarecer os eventuais motivos que podem impedir um casamento de ser celebrado. São os impedimentos que falamos na aula anterior, inclusive sobre os diversos regimes de bens. E aí, na próxima aula, aliás, daqui 2 aulas, nós vamos falar a respeito disso, nesta revisão que estamos fazendo. Porque lá no cartório, inclusive, se pode constituir um outro regime de bens diverso do regime comum, que é a comunhão parcial de bens, como comunhão total, como separação total e participação final no regime de aquestos, né? E meus amigos, não somente isso, o oficial ele pode esclarecer, olha, vocês podem designar escolher o próprio regime. Por exemplo, em caso de traição, eles podem estipular, eu falei, torno a repetir, falei na aula passada e torno a repetir, pode estipular, por exemplo, uma multa a ser paga para o outro cônjuge. E assim por diante. Em caso de divórcio, já é possível definir guarda e o valor da indenização, da pensão. Isso é possível de se definir num pacto antinupcial. Portanto, meus amigos, isso faz parte do dever do oficial de registro. É claro que na imensa maioria das vezes as pessoas escolhem o regime comum, que é o regime comunhão parcial de bens, ou seja, a partir da constância do casamento, considera-se bem comum aquilo que for adquirido pelos casados, né, pelos cônjuges. Então, meus amigos, e até porque quando se escolhe um regime diverso do comum, ou seja, qualquer outro regime diferente da comunhão parcial de bens, haverá uma incidência a mais aí de custas no cartório. A respeito da oposição de impedimentos ou causas suspensivas, ou seja, quem pode levantar a informação de impedimentos e causas suspensivas? Isso está tratado a partir do artigo 1529. Vamos ver também no 1530. E veja só, 1529 fala assim: tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. O oficial de justiça dará aos nubentes ou aos seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem ofereceu. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Então, toda e qualquer pessoa capaz pode apresentar fazer a oposição de impedimento e causa suspensiva. Porém, não sairá impune se fizer isso de má-fé. Não sairá impune. Será, inclusive, aí obtido como prova, essa oposição realizada no cartório será obtida como prova para instruir um processo eventual, uma ação criminal ou uma ação de danos morais, por exemplo, que nós eventualmente desejar os cônjuges. O certificado e o fim do procedimento de habilitação. Bom, o artigo 1531 vai tratar a respeito disso, dizendo assim: cumprindo as formalidades do artigo 1526 e 1527, que acabamos de falar, e verificada a inexistência de fato obstativo, ou seja, que impeça, o oficial de justiça extrairá o certificado de habilitação. Ou seja, verificado, ultrapassado esses prazos aí de 15 dias, prazo do proclamas, prazo para que alguém apresente eventual impedimento, né, assim por diante, então nós teremos ao término o certificado de habilitação. Esse é o propósito do requerimento. Só que essa habilitação,
esse certificado, ele não tem um prazo ad eterno. Ele tem um prazo de duração de 90 dias. Então, atenção! O certificado de habilitação para o casamento tem validade de 90 dias. Se o casamento não for celebrado dentro de 90 dias, então será necessário realizar tudo novamente. O requerimento de habilitação e assim por diante. Então esse prazo de 90 dias de habilitação, ele começa a contar da data da extração do certificado. Portanto, meus amigos, falamos aqui a respeito de habilitação. E agora nós vamos falar a respeito da celebração do casamento. O artigo 1553, ele vai dizer assim: celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados com a certidão de casamento do artigo 1531. Então, meus amigos, uma vez que saia a certidão, que seja extraída a certidão da habilitação, será necessário, então, que os nubentes, eles elaborem uma petição indicando a data do casamento, o dia, a hora e o lugar. Principalmente, aqui estamos falando a respeito do casamento religioso. Porque, é claro, se não tivermos o casamento religioso, a autoridade civil, lá no cartório, que se definirá a data, a hora e o lugar que seria tradicionalmente no cartório. Porém, nós temos aí o casamento religioso com efeitos civis. Então, neste caso, os nubentes devem retirar essa certidão de habilitação, levar até a igreja, ou se o casamento for celebrado, por exemplo, numa fazenda, um casamento ao ar livre, independente disso, haverá uma autoridade religiosa para fazer o casamento, se a ideia é casamento religioso com efeitos civis. Então, essa certidão de habilitação deverá ser levada até essa instituição e ali definida a data e depois comunicada essa data no cartório, ok? Pois bem, vamos dar continuidade. A respeito da celebração ainda do casamento, a instauração da cerimônia, como nós já tínhamos falado, precisa ser até 90 dias após o registro da habilitação, por causa da eficácia da certidão. Tínhamos falado a respeito disso. Agora, meus amigos, nós vamos ter uma solenidade da celebração deste casamento. E aí, nós temos a respeito da instauração da cerimônia, o artigo 1534 tratando desta temática. Diz assim o artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas. Então, novamente aqui, vale a mesma regra. Do mesmo jeito que para o requerimento de habilitação é necessário 2 testemunhas, para a realização da celebração civil, aquele casamento, esquece o casamento religioso agora, estamos falando do casamento civil. O casamento civil exige apenas 2 testemunhas, sendo parentes ou não dos contraentes. Ou, então, se as partes quiserem, elas podem definir, como já falei, um outro local. Este local precisa ser consentido pela autoridade celebrante, pelo juiz de paz. Será necessário esse consentimento para que seja possível a celebração do casamento em um edifício público ou particular. Há pessoas que não querem fazer um casamento religioso, querem fazer apenas um casamento civil, mas não querem fazer um casamento civil no cartório, que é rapidinho, é um contrato ali assinando. Não, quer fazer um evento, quer fazer numa chácara, num salão de festas. É possível levar o juiz de paz até o local? Sim. Será necessário o consentimento para isto. Agora, é claro que, de acordo com o artigo 1534, agora parágrafo 1º,
Quando o casamento for realizado em edifício particular, por exemplo, um salão de festas, deverá ficar esse edifício particular com as portas abertas. Por quê? Para dar publicidade. Então, vamos fazer um casamento numa chácara, um casamento numa casa, na casa, para que os avós não podem, por questão de saúde, não podem se locomover e assim por diante. Queremos fazer na casa dos avós. É possível fazer um casamento civil na casa dos avós? É possível. Será necessário o consentimento da autoridade celebrante, mas é possível. Entretanto, as portas, então, da casa deverá ficar aberta para qualquer pessoa poder entrar. Isso traz a publicidade do ato. Agora, lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado a respeito da quantidade de testemunhas? Então, quando nós temos o requerimento para a habilitação do casamento, 2 testemunhas. A solenidade do cartório, 2 testemunhas. Mas, atenção. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 1534. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior. Que parágrafo anterior? Ora, casamento em edifício particular. Então, cuidado. Casamento em edifício particular é necessário 4 testemunhas, dobra a quantidade normal. Edifício público, 2 testemunhas. Edifício particular, 4 testemunhas. E também num outro caso, mesmo que seja no cartório, se um dos nubentes, se um dos contraentes não souber ou por algum motivo não puder escrever, então também será necessário 4 testemunhas. Exatamente pela eficácia, pela publicidade deste ato. Diz assim ainda o artigo 1535. Presente os contraentes em pessoa ou por procurador especial. Então, peraí. É possível não só o requerimento de habilitação do casamento, mas na própria celebração do casamento não estar presente um dos nubentes, não estar presente um dos contraentes e estar no local um procurador especial? Sim. O Código Civil assim permite no artigo 1535. Essa procuração especial, mais uma vez, tem que ser uma procuração com finalidade específica, registrada, reconhecida em cartório, uma procuração pública. Então, vamos lá. Presente os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação que pretende casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nestes termos, o celebrante. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Esta declaração é imprescindível. Não é dispensável. É necessário, portanto, para que se tenha os efeitos civis de um casamento para sua validade, essa declaração. Não se esqueçam disso, ok? Artigo 1536 vai nos afirmar ainda a respeito da celebração do casamento, que logo depois de celebrado, portanto, assim que declarar o ato, passa-se a lavrar o assento no livro de registro. E no livro de assento, nós teremos a necessidade de algumas informações. Por exemplo, é claro que tudo isso é acompanhado pelo presidente do ato, dos cônjuges, testemunhas e pelo oficial de registro. Mas vamos lá. Prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Aqui, meus amigos, eu quero me socorrer do artigo 16 do Código Civil, para até então fazer uma distinção que não fizemos até este momento. O artigo 16 do Código Civil ele vai indicar que todos nós temos o prenome e temos o sobrenome.
Nós estamos acostumados, até então eu não fiz distinção nos artigos anteriores na explicação, mas daqui para frente todos já vão estar sabendo. Quando nós nascemos, nós recebemos um determinado nome. Vamos lá. Tiago Pereira Vendramini Miguel. Esse é meu nome completo. Tiago Pereira Vendramini Miguel. Quando a gente fala nome, nós falamos Tiago. Sobrenome Pereira Vendramini Miguel. Na verdade, o nome certo, o conceito correto não é nome, é pré-nome. Então, o meu pré-nome é Tiago. E o meu sobrenome é Pereira Vendramini Miguel. Entendem? Algumas pessoas ainda têm o agnome. O agnome, por exemplo, Júnior. Tiago Vendramini Júnior. Tiago Vendramini Neto. Tiago Vendramini terceiro. Isso é o agnome. Júnior, Neto, terceiro, primeiro, segundo. Entendem? Então, aqui já fica a distinção que o sobrenome da família é mais importante do que o prenome. Aliás, quando a gente vê isso em filmes, né, em outras culturas, fica evidente. Lembra? Qual é o seu nome? Bond. James Bond. Então, exatamente porque o sobrenome é mais importante do que o prenome. É só uma informação extra aqui. Então, vamos lá. Artigo 1536. Falando ainda das informações que precisam estar na lavratura do assento do registro civil, prenomes, sobrenomes, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Prenomes, sobrenomes, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Prenome, sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. É claro que na hora da leitura do casamento, né, não será necessário. Era casado com o fulano de tal e agora divorciou. Não há necessidade. Apenas quando se for feito o ato civil, divorciado. Lá na lavratura que estará escrito. Né? Até porque quebra todo o clima, né? Falar o nome da pessoa anterior que foi casada e depois teve o divórcio. Complicado. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento, a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro, o prenome, sobrenome, profissão e domicílio e residência atual das testemunhas. E aí, olha que interessante, o regime de casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial. Estamos falando aqui do pacto antinupcial, que nós já estudamos, estamos aqui numa revisão, mas eu ainda farei uma revisão quando tratarmos de regime de bens, eu falarei novamente sobre o pacto antinupcial. Quando o regime não for de comunhão parcial ou obrigatoriamente estabelecido. E aí fica uma pergunta: qual é o momento exato da celebração do casamento? É no momento do sim ou no momento do registro? E a resposta está no artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher, aqui a gente lê pessoas, manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal e o juiz os declara casados. É naquele momento. E eu vos declaro marido e mulher, em nome da lei, casados. É naquele momento que se considera. Então não é apenas o sim. É o sim junto com a declaração do celebrante. Bom, e se um dos cônjuges resolve fazer uma gracinha? Você decide casar, você toma pela mão e tal, faz aquela pergunta, e em vez de falar sim, o recebo, sim, a recebo. Nossa, sabe bater uma dúvida agora aqui? Naquele momento suspende-se a celebração do casamento se algum dos contraentes fizer essa afirmação. Isso está previsto no artigo 1538, que fala: a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes recusar a solene afirmação da sua vontade. Declarar que esta não é livre e espontânea, sabe? Fazer o quê, né? Foi obrigado pelo sogro? Acabou. Manifestar-se arrependido. Não sei onde que eu estava, viu? Mesmo que seja gracejo, é um ato
público que não admite gracejo. Parágrafo único do artigo 1538 diz assim: o nubente que por algum desses fatos mencionados neste artigo der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Peraí, eu estava só brincando. Perdeu. Perdeu. Aquele dia não temos mais o casamento. E aí, meus amigos, nós temos formas especiais de celebração. É o caso, por exemplo, de moléstia grave. Lá no artigo 1539, nós vamos ver esta hipótese sendo discriminada. E diz assim: no caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo se encontrar o impedido, onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Então, no caso de moléstia grave, a gente pode colocar, por exemplo, o coronavírus. Estou usando o exemplo do coronavírus. Não sei porquê, acho que eu vou colocar alguma coisa disso na prova de vocês. Então, fiquem espertos porque estamos diante de um tema atual. No caso da moléstia grave, o presidente do ato, o juiz de paz, por exemplo, ele pode se deslocar até onde estiver essa pessoa enferma, mas será necessário a presença de duas testemunhas que saibam ler e escrever. Mas aí vem a pergunta: essa urgência, ela dispensa todo o processo de habilitação anterior? Porque imagine que uma pessoa está enferma, já são noivos, mas não estão com data de casamento definida, nem entraram com o processo, com o requerimento de habilitação, e agora está enfermo pelo coronavírus, pelo Covid-19 lá. E entra em desespero, e será que eu posso morrer? E assim por diante, está faltando respirador, né? Acho que é isso que fala. Respirador artificial nos hospitais, o risco da morte existe, então eu preciso casar, eu não consigo sair e tal, está lá no hospital. Bom, isso dispensa o processo de habilitação, já que não houve? Bom, meus amigos, na verdade, este ato da celebração que vai acontecer precisará ser convalidado depois dentro dos requisitos legais. Ok? Então, por exemplo, mas já era casado. Se já era casado, não pode casar. A não ser que foi realmente divorciado e assim por diante. Então nós temos alguns requisitos aí que devem ser observados para que seja convalidado este casamento. E aí, o parágrafo 1º do artigo 1539, ele fala assim: a falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento, por exemplo, o juiz de paz não pode supriciar por qualquer dos seus substitutos legais. E a do oficial do registro por outro ad hoc, nomeado pelo presidente no ato. Então, um oficial do cartório pode comparecer, ou alguém nomeado por ele. Ou então, quem que são substitutos legais, por exemplo, do oficial de justiça, do juiz de paz? Quem que pode ser reconhecido aí? Um sacerdote, um pastor, um rabino, né? Alguma autoridade eclesiástica. E aí nós vamos procurar dar eficácia para o casamento religioso com efeitos civis. Ok? A falta ou impedimento, já li isso. O parágrafo 2º diz assim: o termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc será registrado no respectivo registro dentro de 5 dias perante duas testemunhas, ficando arquivado. Meus amigos, estamos agora falando a respeito, a partir do artigo 1540, do casamento do culpativo. Ou seja, já não é uma doença, uma moléstia, estamos falando de iminente risco de morte mesmo. E aí fala o artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade, a qual incumba presidir o ato, nem ao seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas. Que os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou colateral até o 2º grau. Então, olha só, agora nós temos um outro tipo de casamento
em que as testemunhas, já tínhamos falado de 2, 4 quando é em local particular, e agora 6. E agora 6. 6 será o número de testemunha quando tivermos o caso de iminente risco de morte e não pode comparecer nenhum substituto legal e nenhuma autoridade legal para celebrar o casamento. Então, uma pessoa que será chamada, faça o nosso casamento, porque é um contrato. Só que nesse caso será necessário a presença de 6 testemunhas. E nesses casos, essas testemunhas elas deverão comparecer perante a autoridade judicial dentro de 10 dias para que seja tomado a termo a sua declaração, em que elas vão afirmar que foram convocadas pelo enfermo, que essa pessoa estava em perigo de vida, mas estava em juízo, que na sua presença, na presença dessas pessoas, foram declarados os contraentes de livre e espontânea vontade para se receberem como marido e mulher. Bom, ainda a respeito desse casamento no compativo, é importante lembrar o que está escrito no parágrafo 1º. Né? O parágrafo 1º do 1541, ele vai dizer o seguinte: autuado o pedido e tomadas declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvidos interessados que o requererem dentro de 15 dias. Ou seja, o juiz ele vai se manifestar dentro de 15 dias, depois de ouvir dessas testemunhas, para verificar. Não, beleza, essas pessoas estavam com livre e espontânea vontade, realmente foram requisitadas, as 6 testemunhas requisitadas pela pessoa que estava em risco de morte. Mas não basta isso, essas pessoas poderiam casar. Né? Por exemplo, o enteado pode casar com o pai, né? O padrasto, melhor dizendo, o enteado pode casar com o padrasto, mesmo já sendo viúvo? Então, claro que não. Então, isso será levado em conta e o casamento não terá eficácia. Então, dentro de 15 dias, o juiz ele vai analisar esse processo de habilitação. Posteriormente, mas ele fará essa análise. Outra coisa, o juiz vai verificar a idoneidade dos cônjuges. Não somente a idoneidade dos cônjuges mas para o casamento, mas também deverá mandar lavrar no livro de registro dos casamentos, se verificar que tudo transcreveu dentro da forma, dos conceitos legais, dentro dos requisitos. E também, uma vez lavrado, esse assento, ele trará efeitos do casamento para o momento da celebração. Ou seja, se isso acontecer 20 dias depois, esse assento, considera-se o casamento não a partir do assento no registro civil, mas desde aquele momento em que foi celebrado o casamento num culpativo. E outra coisa, essas formalidades, né, deste artigo e do artigo anterior serão dispensadas se a pessoa que estava ali correndo o risco de morte, ele sara, o enfermo ficou bom, e ele pode comparecer e convalidar aquilo que ele já tinha falado antes, a sua declaração de vontade de contrair o matrimônio perante uma autoridade competente ou perante o oficial do registro. Tá? Por fim, meus amigos, estamos chegando ao término dessa nossa revisão sobre casamento. O casamento por procuração, nós já tínhamos falado, ele pode ocorrer, mas será através de instrumento público com poderes especiais, que está tratado lá no artigo 1542. Mas atenção quanto à revogação desta procuração, que está prevista lá no parágrafo 1º, eu leio para vocês. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, ou seja, da pessoa que recebeu a função de representar. Mas, celebrado o casamento sem que o mandatário, ou seja, aquele que representa,
ou o outro contraente tenham ciência da revocação, então o mandante responderá por perdas e danos. Ou seja, é possível fazer a revogação, mas atenção, recomenda-se que se informe ao outro nubente e ao mandatário, ou seja, aquele que vai representar, ou que representaria, melhor dizendo, na celebração do casamento, que o mandato está revogado. Porque imagine que a pessoa que não pode comparecer faz uma procuração, revoga, mas não avisa, e as outras partes tenham gastos, investimentos, filmagem, fotografia, festa, buffet, locação de local de festas. Então, por tudo isso e até por danos morais, poderá responder esta pessoa que revogar, né, o mandante, revogando e não comunica o mandatário e nem o outro contraente. Tá ok? Bom, o parágrafo 2º ainda deste artigo fala o seguinte: o nubente que não estiver em risco iminente de vida, ele pode fazer-se representar no casamento nuncupativo. E a eficácia do mandato dessa procuração não vai ultrapassar também os 90 dias, da mesma forma que a certidão de habilitação para o casamento. Somente por instrumento público que se pode revogar esse mandato. Afinal de contas, o mandato é um mandato com poderes especiais, é um mandato público para representar num casamento. Então, somente um instrumento público para revogar o outro instrumento público. Beleza, meus amigos? Pois bem, e aqui nós encerramos esse nosso encontro, finalizando a nossa revisão a respeito de casamento. Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima aula de revisão. Um forte abraço. Tchau, tchau.